Bom, o senhor foi deputado por 5 mandatos, conhece bem a Câmara, foi líder da bancada tucana. 4 vezes. O impeachment é o melhor caminho, ninguém tem mais dúvida, pelo menos. Porém, colocar 342 votos, o senhor acha que é possível? O senhor acha que... Eu acho que é possível, sim. Eu acho que... eu sempre disse que os parlamentares... O parlamento é um pouco a fotografia do Brasil. E, desgraçadamente, muita gente diz, não, mas o parlamento hoje está pior do que estava há 10 anos, do que estava há 20 anos. Eu acho que, de certa forma, sim. Esse governo, desde o mensalão, ele optou por uma operação parlamentar, não foi de presidencialismo de coalizão, foi de roubalheira de coalizão, corrupção de coalizão. E, através disso aí, desse procedimento, desse arranjo político corrupto e corruptor, ele construiu as maiorias políticas que ele teve ao longo desse tempo todo, até a Lava Jato, né? Então, eles travaram qualquer possibilidade de um bom debate no parlamento, de um bom contencioso, não é? Que apurasse bem certos projetos, certas vontades explícitas da população quanto à reforma política e outras reformas. Eles inibiram tudo isso. É um partido, esse PT, um partido muito conservador, muito reacionário. Ele é completamente avesso a reformas. É o contrário do que eles dizem. É isso que precisa desinvernizar esse manto que o PT tem no partido progressista. Meu Deus do céu! É um partido conservador, com tendência hegemonista, governaram com medidas provisórias o tempo todo, né? E um dos exemplos mais catastróficos foi essa medida provisória do setor elétrico, que ela baixou em 2012, num impulso meio alucinado de reduzir a conta de luz, mas na realidade com propósito eleitoral, pelo qual a população já pagou 4, 5 vezes mais. Eu dei com uma mão, eu na época falei, está dando com uma mão e vai tirar com a outra. Cortesia com o chapéu dos outros. Então, esse parlamentar, que hoje, inclusive, está exposto a operações de compra e venda abertas. O Brasil tem que se indignar contra isso. Ela está comprando, o Lula está fazendo o que, lembra? Comprando deputado. Ela está tão desmoralizada que ela não consegue nem se ela fosse fazer essa negociação, teria credibilidade. O Lula está ali, o Lula já manda nela, tal, vamos lá. Mas o fato é o seguinte, eu acho que o espírito público existe ainda, mesmo naquele que mais propenso a uma acomodação, e é um espírito público que vai ser aguçado pela população. O deputado Triplo me contou essa semana de um deputado do Espírito Santo que estava sendo considerado neutro. Quer dizer, neutro não tinha posição, ainda sem posição. E que ele desembarcou lá no estado e teve uma recepção que clamou para que ele tivesse uma posição favorável ao impeachment. Mas mais que isso, quando ele foi para a cidade dele, tinha um caminhão de som na casa dele, esperando por ele. Enfim, a sociedade está atenta. Não é que a sociedade está atenta porque ela está com birra, porque isso, ela está enojada com essa situação que está aí. E pior, com as consequências dessa situação na vida das pessoas, na vida da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o PT. O senhor falava agora há pouco. No começo da década de 80, o senhor foi filiado ao PT. Eu fundei o PT. Pois um dos fundadores, 126 ou 128 fundadores. O senhor compactua... O senhor acha que... Tem alguns deputados do seu partido defendem a extinção do PT. Chegaram a isso? O senhor concorda com isso? Mas nós vivemos numa democracia. Uma democracia é assim mesmo. O Brasil vai fortalecer a sua democracia se emancipando desse governo ruinoso do PT. Agora, o PT, como representação de forças sociais, vai continuar presente, disputar a eleição. Vamos ver como é que eles vão reorganizar ou repaginar as mentiras deles, os malfeitos todos nos quais eles estão envolvidos, né? Eles ainda vão tentar, o que fizeram muito durante a eleição, o que fizeram muito o tempo todo, criminalizar o debate. Nós somos de esquerda, os outros são de direita. A direita não quer os programas sociais. Também, né? Claro, a direita não quer os programas sociais. Conversa fiada, bando de mentirosos. A melhora nos programas sociais no Brasil começa com a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Eu fui um dos que aprovou a LOAS em 93, governo Itamar. Ela foi posta em prática, ela foi efetivada no governo Fernando Henrique.
já foi um avanço notável, acabou com aquele negócio LBA, LBV, não, LBA e tal, eram uns esquemas de assistência sociais que mais favoreciam a corrupção. Então houve uma mudança importante aí, e começaram a surgir os programas do governo Fernando Henrique, com a saudosa Ruth Cardoso, fazia um trabalho extraordinário. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que eles chamavam de Bolsa Esmola, Bolsa Alimentação, Vale Gás, combate ao trabalho infantil. Eles vieram com a ideia do Fome Zero e deram com burros na água, que não era só um slogan. Quando eles viram que por ali não ia, eles juntaram os 4 programas que estavam sendo feitos, criaram um cadastro único e ampliaram. E tinham que ampliar mesmo, porque viveram um período de bonança, tiveram uma herança bendita. Agora, todos os programas sociais retrocederam, inclusive o Bolsa Família. Eu acho que qualquer que seja o novo governo, ele vai ter, de um lado, que rapidamente estimular investimento, reativar a economia, emprego, e de outro lado, não só preservar os programas sociais, como atualizar os benefícios da fração que tem menor renda. Tu já entrou na minha próxima pergunta, que era qual é o Brasil pós-Dilma que o senhor imagina, e continuo, qual o papel que o PSDB deve exercer num eventual, por exemplo, governo Michel Temer? O PSDB tem que dar sustentação a qualquer política de recuperação do país. Claro que nós vamos procurar dialogar do melhor modo para que entre as diferentes ideias que estão sendo colocadas, aquelas mais convergentes, e tem muitas delas que são realmente bem convergentes, prevaleçam imediatamente. Isso que eu disse, retomar investimento com credibilidade, regra do jogo clara, não é? Fazer com que o país volte a ter credibilidade interna e externa, volte a ter um conceito melhor no cenário internacional, dinamize mais a sua presença no comércio internacional sem essas viseiras ideológicas estúpidas que eles nos colocaram e que inviabilizaram o Brasil fazer acordos comerciais de toda a natureza que qualquer país quer fazer hoje. A economia totalmente globalizada. Então, trazer investimento de fora e de dentro, não é? Reativar a economia, ao mesmo tempo preservar as políticas sociais e restabelecer, reajustar os benefícios dos trabalhadores mais pobres, da população mais pobre. Depois, nós temos que ter uma política de compromisso com a continuidade da Lava Jato. O Brasil não vai tolerar que se arrefeça nos procedimentos que a Lava Jato está empenhada. O Brasil quer que isso vá até onde for necessário para que a gente finalmente possa construir uma governança mais transparente, mais blindada contra a corrupção, não é? E, de outro lado, nós queremos também que as reformas sejam feitas. Esse sistema político está aí, acabou. Ninguém aguenta mais ser candidato a deputado, a não ser um sujeito mal intencionado, que vai sair feito um doido por aí, oferecendo o que não pode, o que não deve, né, para tentar financiar campanhas milionárias. Não tem mais condição, é voto distrital, ponto. Como é que vai ser fazer campanha depois da Lava Jato e depois das novas regras aprovadas pela Justiça Eleitoral que proibem o financiamento privado? Pois é, eu acho que vai ser uma coisa que vai ter um efeito muito saudável, muito positivo. Vai obrigar os candidatos a aumentar o nível de interlocução, de diálogo. Campanhas mais baratas? Mais baratas, de aprendizado junto da população. Aprender. Olha, em 2013, milhares de jovens foram às ruas, no Brasil inteiro. Sim. O que eles disseram? Eles disseram o seguinte, olha, isso que vocês estão fazendo aí, aqui em São Paulo, no Brasil, aqui na cidade de São Paulo e tal, nós achamos que não está bom. Nós não estamos nos vendo nesse negócio aí. Como é que vai ser? Como é que vai ser na hora que nós chegarmos no mercado de trabalho, na hora que nós tivermos que, enfim, enfrentar os desafios da vida e tal. É preciso mudar. Eles deram um recado claríssimo. O que foi feito em consequência daquilo? Quase nada. Depois teve a eleição, onde teve alguns bons debates, mas o PT sempre criminalizando, sempre, né, o bem contra o mal, nós contra eles, etc. Teve o estelionato eleitoral e o ano passado a sociedade voltou a se movimentar e de forma cada vez mais consciente, mobilizadora e com mais clareza do que ela quer.
No final do ano passado teve uma manifestação e disseram, as manifestações agora estão se fragilizando. Nada, é o que o pessoal mesmo falou aqui. É um ensaio geral para o começo do ano que vem, onde tivemos as maiores manifestações da história do Brasil e onde as coisas estavam ditas com muita clareza, lá fora corrupção, fora Dilma, fora PT, né? Nós queremos um Brasil transparente. Tem manifestações residuais de pensamentos sectários ou radicais, mas são residuais. No fundamental, os brasileiros querem aprofundar a democracia, transparência, voltar a crescer, um país mais solidário, um país menos sujeito a essas variações impostas pelo populismo, pela irresponsabilidade e pela impulsividade de uma presidente como a Dilma, não é? Nós tínhamos fundamentado o tripé, não é? Que deu fundamento, deu sustentabilidade à estabilização da economia. Depois a lei de responsabilidade fiscal. Mas você vê que é preciso fazer mais, porque eles transgrediram tudo isso. O que ela fez não foi pedalada. Pedalada quem faz é um Robinho. O que ela fez foi fraude. Ela fraudou, ela falsificou os números. Ela é responsável, totalmente responsável. Além de ser responsável por ter quebrado o setor elétrico, por impulso. Como é que pode essa mulher destruindo o país? Tem algumas pesquisas recentes que mostraram que, no meio de toda essa insatisfação com a classe política, os eleitores tão pouco se veem representados pelos partidos de oposição, PSDB inclusive. Você acha que o partido se expressa direito, que as pessoas entendem qual é a proposta que o PSDB, por exemplo, tem para o Brasil? O PSDB perdeu um pouco a sua narrativa. Não há partido no Brasil que tenha acervo maior do que o PSDB. Acabamos com a inflação. Eu acompanhei aquilo de perto, eu fui o responsável, fui indicado pelo Serra como responsável pelo partido na aprovação do Plano Real. Parte disso não é decorrente por não ter defendido em eleições? Não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre fui a favor do PSDB assumir o que fez. Sempre fui a favor. Sempre trabalhei essa ideia, não é? Sempre divergi de quem... mas a pesquisa indica. E daí? Não se faz política só com pesquisa, se faz política com convicção. Eu fui o líder da bancada e, de certa forma, líder de governo também, porque era o partido que estava no governo, e tinha um diálogo constante com o presidente, com os ministros, etc., nas reformas. Michel Temer era meu parceiro no PMDB, era o líder do PMDB, Luiz Eduardo, presidente da casa, e nós aprovamos a quebra dos monopólios, a reforma patrimonial. A reforma patrimonial permitiu aos brasileiros o significado desse acesso à telefonia. Mas não é a telefonia, é tudo que significa hoje, a interatividade, não é? A Petrobras, submetida à concorrência com a nova lei do petróleo, ela multiplicou por 3. Porque os populistas atrasados, os petistas, esses querem viver protegidos para roubar. Não é para ficar mais eficiente, não é para roubar. Nós tiramos as proteções indevidas e a Petrobras cresceu, porque ela realmente tem um corpo extremamente profissional, técnico, extremamente competente, que avançou, inovou na prospecção do petróleo mais do que qualquer outra petroleira do mundo. Multiplicou por 3, eles foram lá, assaltaram ela, quebraram ela. Então, nós temos que recuperar essa narrativa do PSDB. Nós fizemos programas sociais. Eles tiveram que recorrer aos nossos programas sociais e fizeram muito bem para poder construir o Bolsa Família. E perdemos um pouco essa narrativa. Claro, aí embaralha do ponto de vista do eleitor. Às vezes eu vejo gente querendo transformar o PSDB numa legenda de aluguel. Eu acho isso inaceitável, vou me opor sempre. Muito bem, então vou fazer uma última pergunta para o senhor. Quem é o melhor candidato do PSDB para 2018? É uma pergunta que... Olha, veja... Nas últimas eleições o partido chega sempre dividido. O Aécio quase foi presidente da República. Mostrou uma enorme capacidade de agregação. 50 milhões de votos. Eu digo que Minas nos deu um grande candidato e, de outro lado, nos tirou a eleição. É um pouco de ironia da história, né? Hoje a situação é diferente. O Aécio recuperou totalmente seu prestígio em Minas e o atual governo de Minas é um governo que está em vias de se transformar em réu governador, né? Bom, mas o fato é que temos o Aécio, não é? O governador Geraldo Alckmin legitimamente pensa em disputar a presidência,
E outros mais, o próprio Zé Serra, o Marconi Perillo, governador de Goiás, enfim, mas isso é uma questão... Eu tenho muita dificuldade de tratar dessa questão hoje. Por quê? Porque nós estamos... O desafio, eu fico pensando, como é que nós vamos sensibilizar efetivamente o parlamento, não só para o impeachment, mas o momento seguinte. Vai ter que trabalhar com igual ou mais intensidade, respaldar as iniciativas de governo, não é? Para que as coisas possam funcionar. Tem que destravar o Brasil. E esse resíduo lulopetista que está lá no parlamento vai tentar travar, dificultar, etc., mas não vão conseguir. Até porque vão ter a oposição dos brasileiros. O Brasil quer se soltar, né? Desatar o nó. E a pedra de toque para desatar o nó é tirar a Dilma. Muito bem, eu conversei com o Zé Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Obrigado, deputado. Foi um prazer estar aqui. Muito bem. A nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.